Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça nossa mensagem no WhatsApp e também no YouTube. Acesse o link, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, dê um joinha na mensagem e não esqueça de consultar as referências do texto. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão: faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Esse texto se encontra em Atos, capítulo 7, versos de 37 a 40. As palavras de Estevão ganham força enquanto faz a sua defesa e expõe ao povo e aos membros do Sinédrio a profecia que foi revelada a Moisés sobre a vinda do profeta. E eis que, naqueles dias, todos sabiam que ninguém mais a não ser Jesus de Nazaré se revelara como profeta. E cumpriu-se a profecia. Moisés é aquele que foi intermediário entre o anjo de Deus e os israelitas, para receber dele a palavra viva. E isso aconteceu no Monte Sinai. Com estas palavras, Estevão mostra para os seus acusadores que ele tem o maior respeito pela lei de Moisés. Ele mostra para os seus ouvintes que essa palavra possui extremo valor, pois ela prolongará as vossas vidas na terra. Deuteronômio capítulo 32, verso 47. Mas eles não se convenceram disso e recusaram dar ouvidos à palavra de Deus, e a rejeitaram. Eles não queriam ser liderados por Moisés e, pior do que isso, queriam voltar para a escravidão do Egito. Números capítulo 14, verso 4. Mesmo diante de tantos sinais e milagres, desde a saída deles do Egito, enquanto Moisés ainda estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo de Israel pediu a Arão que fizesse o bezerro de ouro. Preferiram ídolos mudos no lugar do Deus verdadeiro. Transgrediram a lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 4. Como resultado, Deus os entrega à própria sorte, retira sua bênção e vira as costas para eles. Em outras palavras, Estevão está dizendo que a lei, da qual eles se gabam tanto de seguir, foi rejeitada por seus pais na época de Moisés. E naqueles dias, eles rejeitaram a palavra de Cristo. Recusaram a liderança de Moisés e de Deus, e da mesma forma, Jesus também foi rejeitado. Hoje, a Igreja de Cristo continua crescendo, e mesmo que os obreiros sejam poucos, milhares de pessoas têm se juntado a nós. Porém, a rejeição continua. As falsas religiões se proliferam, a idolatria cresce, e os governos os apoiam. Mas é nesse ambiente desfavorável, em meio às pressões, que o povo de Deus, seus verdadeiros discípulos, levantam com mais força e pregam o Evangelho para a glória de Deus. Nosso Deus e nosso Pai. A história do povo de Israel possui muitos momentos tristes, e hoje muitas pessoas continuam com seus corações endurecidos e rejeitam a sua palavra. Mas nós confiamos nela e sabemos que se cumprirá. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossos erros, e rogamos ao Senhor que continue fortalecendo a nossa fé, que nos livre do mal e nos faça fugir das tentações. Intercedemos por todos os missionários, evangelistas, pastores, obreiros, por todos aqueles que se dedicam a compartilhar da Tua palavra. Que todos eles sejam fortalecidos na fé, na obediência e na perseverança, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia santo e agradável, e que mesmo com as dificuldades, cada um de nós seja perseverante em fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém.